E aí, meus manos e minas que assistem meu canal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo no canal para abençoar a sua vida. Eu queria deixar a palavra para você, né? Para abençoar a sua vida, para edificar a sua casa. E você que curtiu o outro vídeo, que se inscreveu no canal, muito obrigado. Você está me ajudando muito. Fico muito feliz em ver que as pessoas estão compartilhando, estão vendo, estão dando like. Divulga, compartilha, porque da mesma forma que abençoa a sua vida, pode abençoar outras vidas. Bom, eu vou ler um versículo com vocês e vou trocar aquela ideia marota para abençoar a tua vida, beleza? Vamos lá em Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É complicado, meu querido, quando se fala sobre a vontade de Deus, porque nós só queremos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes nós queremos ouvir mais a nossa alma, nós queremos ouvir a nossa vontade, nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade. E especificamente nesse versículo onde se fala muito sobre fé, e quando chegou nesse texto, eu olhei e falei assim, meu Deus, olha que texto tremendo, porque ele fala simplesmente que nós temos que ter a paciência para que depois que nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus ele havia prometido. Nós queremos fazer a nossa vontade e mesmo assim queremos receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Querido, todos nós somos assim, todos nós somos assim. Agora, para pensar, sabe por que tem tantas religiões? Sabe por que tem tantas igrejas? Sabe por que o mundo está infestado de parasitas religiosos? Porque simplesmente todos eles quiseram fazer sua própria vontade e rejeitar a vontade de Deus. Como eu falei no outro vídeo, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, por que nós não podemos fazer? Por que nós temos que rejeitar? Por que nós queremos ter algo que é nosso e simplesmente rejeitamos aquilo que Deus quer? É muito mais fácil a gente fazer a nossa própria vontade. É muito mais cômodo nós estarmos sentados no banco de uma igreja sem simplesmente fazer nada, como frequentadores. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você se levante, Deus quer que você conquiste. Você tem que entender que você fazendo a vontade dele, você vai alcançar as promessas que ele tem para você. É simples, não tem mimimi, não tem blá blá blá, não tem nada disso. Aí você fala, nossa, eu vejo nas igrejas aí e tal, o pessoal fazendo votos de 5 mil, 40 mil. Querido, presta atenção. Cristo ele agia pela fé das pessoas. Não estou falando que você tem que fazer nem nada disso e tal, isso aí é você e Deus. Mas eu estou falando que Cristo ele agia pela fé. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou, ela tocou na orla do manto. Acompanhe comigo em Marcos, capítulo 5, do verso 27 ao 34. Diz assim, ó: ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, eu estarei sarada. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo tinha saído, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Então ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Você viu? É pela fé. Simplesmente é pela fé. Aí você vai numa congregação e você vê a pessoa fazendo um voto de 50 mil reais e tal, e a pessoa sendo abençoada. Querido, Deus honra a fé. E por que eu tô falando isso? Porque você tem que entender o que realmente é vontade de Deus. Talvez você julgue uma congregação, uma igreja pelos métodos que ela tem. Querido, entenda, a vontade de Deus fala com cada um em particular. A voz de Deus ela fala com cada um em particular. Você tem que entender
que dentro do psique de cada pessoa tem uma vozinha chamada Espírito Santo que realmente fala com elas. Realmente fala com elas. E eu não tô aqui para entrar num contexto religioso e tudo mais e tal, porque eu acredito no seguinte: você vive a fé que você expressa. Você vive a fé que você expressa. Você tem que ser assim, nós temos que ser assim. Então você tem que entender que a vontade de Deus, ela tem que ser cumprida para que as coisas aconteçam na sua vida. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que engraçado, Mateus 6,33 diz a mesma coisa que diz lá em Hebreus 10,36, só que de uma forma diferenciada. Hebreus 10,36 diz que nós temos que fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É cumprir os mandamentos do seu reino, é cumprir os mandamentos da sua palavra, é fazer o que ele diz na sua palavra. Não adianta nada a gente se auto-intitular crente, cristão, evangélico, ou sei lá como você se autodenomina, e simplesmente ser um estagnado na fé. Não adianta, você tem que caminhar, você tem que correr, você tem que semear, você tem que orar, você tem que jejuar e você tem que ganhar vidas. Enquanto nós continuarmos estagnados, mais pressão o inimigo vai fazer nesse mundão aí afora. Aí você diz: nossa, tem tantos jovens se prostituindo, tem tantos jovens morrendo. Querido, tem sim, e vai continuar acontecendo enquanto nós, verdadeiros cristãos, não nos movimentarmos. Eu não estou falando para você que o cristão é melhor do que a outra pessoa da outra religião. Nós temos pensamentos diferentes e eu não estou aqui para criticar sua religião, seu credo, sua orientação sexual. Não, eu estou aqui para te dizer o seguinte: que Cristo te ama independente da religião que você tenha. Eu não sou obrigado a concordar com os teus atos, mas de uma coisa eu posso te dizer e posso afirmar com toda a certeza do mundo: Cristo, ele te ama muito mais além do que você imagina, que é o teu coração. A tua vida, ela vai mudar a partir do momento que você tomar uma atitude de fé e fazer a vontade de Deus para que as outras coisas possam acontecer. Mas isso depende de você, isso depende de uma vontade sua, isso depende de um caminhar seu. Agora, nós queremos cumprir a nossa própria vontade e depois reclamamos porque a nossa vida está toda atrasada. Que a vontade de Deus, ela tem que ser feita para que as promessas de Deus se cumpram. Tem que ser feita. Não adianta. Cristo, ele teve que passar por tudo aquilo. Teve que ser humilhado, teve que ser crucificado, cuspido, zombaram dele, para que a vontade de Deus fosse feita. E depois dos 3 dias, ele fosse ressuscitado. Nós temos o direito de ter medo, mas nós não podemos deixar esse medo parar a nossa fé. Até quando nós vamos deixar esse medo barrar a vontade de Deus nas nossas vidas? Não podemos ser estagnados. Nós temos que caminhar, nós temos que andar, nós temos que crer que se cumprirmos a vontade de Deus, as promessas dele irão acontecer em nossa vida. A estagnação gera morte. E ela vai continuar gerando morte enquanto o cristianismo estiver nessa teologia da prosperidade, nessa mentira que está hoje. Você tem que viver o evangelho real, o evangelho verdadeiro, o evangelho, aquele evangelho feijoada, que depois que você come naquele almoço de domingo e você come aquela feijoada, você fica pesado, mas você fica alimentado. Esse é o evangelho feijoada, é esse evangelho que eu quero. Mas talvez você precise daquele leitinho, precisa daquele mingau, precisa daquela cremogema, paga nós, hein? Precisa daquela cremogema, aquele mingauzinho, aquela aveia, para você ficar mais nutrido, porque talvez você seja um bebezinho. Mas para você que está anos luz na fé aí, você não é mais bebê, você já conhece a palavra. Então acorda, querido, acorda. Os campos estão brancos, tá na hora de colher. Então acorda, crente, tá na hora de colher. Enquanto você ficar parado, estagnado, sentado no banco de uma igreja,
mais traficantes nascerão, prostitutas nascerão, pedófilos nascerão, adúlteros nascerão, corruptos vão nascer. Então, até quando nós vamos ficar parados? Aí você pergunta, Wagner, mas tem tantos jovens que nascem na igreja e desvia. Lógico, não aprendeu da forma correta. Não aprendeu da forma correta. Então, Wagner, quer dizer que se eu fizer a vontade de Deus, verdadeiramente esses jovens vão se firmar? Se verdadeiramente fizermos a vontade de Deus, esses jovens vão ficar firmes? Lógico, temos que ensinar os nossos jovens que o correto é fazer a vontade de Deus. E depois que a vontade de Deus estiver sendo cumprida, quem sabe, meu queridão, quem sabe, minha queridona, você não será uma celebridade, não será uma cantora mundialmente conhecida, não sei os planos de Deus para sua vida, mas olha, faz a vontade de Deus e logo depois espera Deus ele cumprir as promessas da sua vida. Vai acontecer, só creia, espere, não tenha medo. Concluindo tudo isso, para você entender, saia da estagnação, deixe seu medo de lado, cumpra as promessas de Deus e vença, e seja feliz. E seja feliz, realize os seus sonhos, seja grande, corra atrás, estude, faça cursos, se empenhe para crescer e Deus ele vai acrescentar na sua capacidade. E cresça, meu filho, cresça, minha filha, cresça, maninho, cresça, maninha. Não fique estagnado. E para você que gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Vem com a gente ser feliz, querido. Vem com a gente. Me siga nas redes sociais, estão aí na descrição do vídeo. Dá um like, compartilha aí. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.